Levam-nos à conversa com Wellington Calassange, que se encontra em Estocolmo, Suécia. Wellington é jornalista e analista de política internacional. Wellington, muito boa noite, bem-vindo ao Hora 10. São assuntos de âmbito internacional e claramente de seu domínio. Vamos começar por falar da visita, ou a possível visita do presidente chinês à Rússia. Do ponto de vista das relações com os países europeus, como é que a China poderá posicionar-se depois desta ida do presidente à Rússia? Boa noite também ao nosso público, é um prazer estar aqui de volta. Olha, a relação entre China e Rússia é uma relação estabelecida. O desenvolvimento da China, ele está condicionado ao preço baixo dos commodities russos, aproveitando desta situação do planeta para poder aumentar o seu estoque de diversos commodities e também de poder se assumir como o motor industrial do planeta. Então, não é nenhuma surpresa que os chineses busquem aprofundar os laços de irmandade com os russos, porque são países que já vêm cooperando nas últimas 2 décadas de maneira cada vez mais intensa. Sobre a eventual fala do presidente chinês Xi Jinping com o Volodymyr Zelensky na Ucrânia, ainda que seja por videoconferência ou algo do tipo, isso foi apenas ventilado num jornal, que foi o Wall Street Journal, que faz, às vezes, de diário oficial do governo norte-americano, né, revezando com o New York Times nas mentiras. Então, eu não apostaria que isso viesse a acontecer. Por quê? O acordo proposto pela China foi rechaçado pelos europeus e, por isso, os russos foram forçados a dizer que teriam que pedir um tempo aos chineses para que todas as condições fossem asseguradas para que aquela proposta de paz levantada pelos chineses pudesse ser posta em prática. Então, tudo isso em torno da Ucrânia e de Volodymyr Zelensky é mito da imprensa norte-americana, que, lamentavelmente, a imprensa europeia apenas espelha aquilo que é dito como países que estão completamente fora do domínio das próprias soberanias nesse conflito atual que envolve países membros da NATO contra a Rússia em solo ucraniano. Entretanto, os Estados Unidos da América acreditam que a China pode armar a Rússia com este estreitar das relações. Quais seriam as implicações desta visita que já se comenta? Como é que poderá ser encarada esta visita do presidente Xi Jinping à Rússia? A Rússia não precisa de armamentos chineses. A Rússia está usando estoques da Guerra Fria até aqui que foram ajustados com elementos modernos de tecnologia de ponta para que pudessem cumprir esta missão que é de avanço lento, gradual e que produz o estrago da verdadeira guerra, que é econômica. E já vamos comentar daqui a pouco sobre esse tema, porque os reflexos já são sentidos em alguns bancos dentro dos Estados Unidos da América, que é o coração e o cérebro do capitalismo mundial, e isso indica bem que não são apenas 25% do território ucraniano que os russos estão ganhando nesta queda de braço, mas também na principal briga, a que toda a imprensa mainstream costuma esconder, que é a guerra econômica. Então, os chineses não irão fornecer armas aos russos, porque os russos não precisam das armas dos chineses. O estoque de armas russo foi criado ao longo de 2 décadas e eles se prepararam, especialmente a partir de 2014, intensificaram a produção de armas para que eles estivessem preparados para este desafio que vinha sendo prenunciado a partir do momento em que os acordos de Minsk deixaram de ser
um acordo sério e passaram a ser apenas uma espécie de ganhar tempo, como foi colocado pela ex-líder da Alemanha, Angela Merkel. A China tem estado a considerar a possibilidade de mediar o conflito. E aqui o Wellington diz que não gostaria que houvesse uma conversa entre Xi Jinping e Volodymyr Zelensky. Qual seria o mecanismo de mediação? Não, eu não disse isso. Eu disse que o Wall Street Journal anunciou esta conversa. A imprensa da China não confirma. Se a imprensa da China não confirma e a imprensa da China é estatal, eu prefiro acreditar no silêncio da imprensa chinesa ao barulho do Wall Street Journal, que é um diário oficial dos interesses dos países membros da NATO, que são subsidiários dos Estados Unidos da América. Foi isso que eu falei. Então, eu aqui quero deixar muito claro que defendo a paz, é interesse de qualquer jornalista sério defender a paz. A questão é quais os caminhos construídos para a construção dessa paz. É realístico dizer que a proposta da China é absurda e depois exigir da China que converse com Volodymyr Zelensky? São essas perguntas que temos que fazer, afinal de contas, estamos falando sobre potências mundiais. Exato. Certo. Numa outra vertente, sabemos que foram assinados acordos ou uma parceria entre a China e a Rússia no ano passado, um acordo ou uma parceria sem limites. Com a visita ou a possível visita do presidente Xi Jinping à Rússia, poderá, no entanto, fortalecer os laços de cooperação entre os dois países? Sem dúvida alguma. E é uma parceria com via dupla. Né? É tão interessante para os chineses, como eu já falei na questão dos commodities, exato, como para os russos no acesso a um sistema bancário forte e também a produtos acabados de alta tecnologia que os chineses dominam. Então, eu vejo com bons olhos essa aproximação, porque ela também estende a mão do bloco árabe, que tem hoje uma excelente relação com os chineses, para que os russos estejam ainda mais próximos daquele mercado. Então, sou contra a ideia de construção de uma nova Guerra Fria. Acredito que os países periféricos sofreriam sobremaneira, caso isso voltasse a ocorrer, mas acredito que há sim uma nova composição geopolítica em que diferentes atores assumem o protagonismo sem que precisem necessariamente do aval dos Estados Unidos da América, como havia sido planificado ao longo das últimas décadas, especialmente com um volume de guerras muito grande. Passando para um outro assunto, a Coreia do Norte lançou mísseis de cruzeiro em aviso ao Sul e à Coreia do Sul e aos Estados Unidos da América. Pode-se considerar aqui a hipótese de uma nova escalada de tensões entre os países? Olha, a Coreia do Norte só existe porque possui armas de dissuasão. Eu não canso de dizer isso. E cada movimento que envolve Estados Unidos, Coreia do Sul e até o Japão, por vezes a Austrália também é acionada para umas provocações esporádicas, cada movimento desse faz com que os norte-coreanos reforcem dentro do seu território um consciente coletivo de que é necessário estar de prontidão para eventuais ameaças. E o investimento que os norte-coreanos têm feito na tecnologia hipersônica para lançamento de armas nucleares, de certa forma, é uma garantia de sobrevida. Sem isso, a Coreia do Norte já teria sido invadida, destruída e humilhada, como foi no passado. Posicionamento dos países afetados diretamente por essa ameaça? Não existe ameaça, existe um anúncio de que há defesa. Um aviso, no caso, o aviso. Existe um aviso de que o país estará preparado para eventuais ameaças. Então, agora sim, a palavra ameaça entra bem aí. Né? Então, não estou discordando de você como uma pirraça minha. Estou apenas tentando esclarecer esse ponto de vista, porque é muito importante darmos valor às palavras exatas para essas questões, porque a comunicação,
aplicada a conflitos geopolíticos, ela é uma arma de propaganda. Então, precisamos encontrar aí cirurgicamente cada expressão utilizada para não estigmatizar povos. Para não distorcer, exato. Então, exatamente. Foi assim que vimos no caso da Líbia, foi assim que vimos no caso do Irã, do Iraque, foi assim que vimos com o próprio Afeganistão e outras situações mais recentes que dispensam até mesmo os detalhes, porque as cicatrizes estão abertas. Então, é importante dizer que a Coreia do Norte é um país fechado por ser extremamente discriminado. Assim como Cuba não é um país ainda mais desenvolvido do ponto de vista da educação, da saúde, etc., que tem uma qualidade que devemos exaltar, por causa do embargo que dura décadas. Então, esse tipo de crítica é aquela situação que eu costumo falar de tosse contra e cobra o sucesso. Não vai haver sucesso numa parceria com a Coreia do Norte enquanto houver essa hostilidade contra aquele país e a estigmatização daquele povo. Então, é preciso repensar a maneira de penetrar nas mentes e corações norte-coreanas para que um ambiente de paz possa ser criado de uma maneira de respeito mútuo. Ora bem, nos últimos anos houve um aumento de importações de armamento para a Europa. Segundo as estatísticas aqui apresentadas anteriormente, a que se deve este facto? Deve-se a esta tensão, digamos, existente entre a Rússia e os países do Ocidente? Qual é a razão deste aumento? Sem dúvida, quando existe ameaça, há necessidade de aumentar, né, esse tipo de atividade. É a única garantia, porque o mundo vive hoje uma instabilidade proporcional a uma guerra mundial, né? Sem nenhum exagero, podemos falar isso. E com isso, todos os países, alguns que atuam em bloco, eles agora começam também a buscar as ações diretas entre países distantes fora do bloco do qual ele pertence. Por que isso? É uma espécie de vacina. Os países buscam soluções agora fora dos blocos que participam e também percebem que os próprios blocos eles são perigosos. Os países brigam entre si dentro dos blocos. Quando há esse conflito de interesses, há essa necessidade de busca de soluções individuais, ainda que essas soluções pareçam coletivas. A Ucrânia está a ser considerado o segundo país que mais armas importou nos últimos tempos. Exatamente, e ninguém sabe onde é que essas armas estão ainda, não é verdade? Essas armas não chegam na Ucrânia. Grupos terroristas estão sendo armados, especialmente no continente africano e também no Médio Oriente. E dentro da Europa, isso já foi inclusive razão de reportagens muito profundas aqui na imprensa sueca no ano passado, de que alguns grupos terroristas, alguns não, muitos dos grupos terroristas situados no continente europeu recebem parte dessas armas. Então, há uma oferta muito grande de armas e essas armas sequer chegam dentro das fronteiras ucranianas. Não, uma parte apenas tem sido utilizada e não tem sido suficiente. Então, grupos perigosos estão sendo armados e há também um comércio paralelo e clandestino dessas armas, partindo inclusive através da distribuição de quadros das Forças Armadas ucranianas que tentam obter algum lucro no exterior do país para que possam promover uma espécie de plano de fuga diante do caos instaurado em solo ucraniano. Isto pode abrir uma vazão de ameaça mundial? Eu diria que isso é um embrião para uma sequência muito grande de eventuais ataques que são rotulados normalmente de terroristas. Observe que na Alemanha
na semana passada, foi uma igreja adventista, 7 pessoas foram assassinadas. Dentro de uma farmácia, 2 dias depois, isso só na Alemanha, né? Várias pessoas foram sequestradas dentro de uma farmácia. Isso tem sido pouco noticiado, mas esse tipo de assalto, ação que chamamos de assalto, né? E também prática terrorista, têm sido cada vez mais potencializadas com o acesso fácil a essas armas que são prometidas à Ucrânia e que são distribuídas dessa maneira que eu acabei de mencionar. Pois bem, agora vamos olhar para os Estados Unidos da América. Há uma intervenção direta do governo norte-americano para estancar uma crise na banca depois da falência de 2 bancos de referência. Quais podem ser as complicações desta crise bancária nos Estados Unidos da América de forma direta na economia do país? Nós viemos falando aqui nos comentários no programa Hora 10 e também dentro do Conexão Agora, que eu faço parte daquele grupo, que era inevitável que isso viesse a acontecer, porque numa briga, como eu falei, que é uma guerra que é econômica, nós temos aí a situação dos commodities versus planilha de Excel, para ficar mais fácil para a compreensão do nosso público. Os bancos passavam a ter um crédito de valores cada vez mais exorbitantes, mas eram apenas valores escritos numa tela de computador. E na hora de apresentar essa riqueza, ou seja, quando as pessoas buscam o saque dos valores ou transferências de valores expressivos, aí vem a realidade. Aí é a falta do dinheiro. E aí os bancos, primeiro os menores, começam, você falou aqui na reportagem, antes do meu comentário, de 2 bancos, isso sexta-feira e segunda-feira. A intervenção do presidente norte-americano Joe Biden hoje foi muito mais para tentar acalmar o pânico generalizado, para evitar a corrida aos saques de valores em espécie, como aconteceu em 1929, nos Estados Unidos da América, e parecido com isso em 2008, evitando assim que esse processo de quebradeira, vamos chamar assim, como diríamos lá no português do Brasil, ele pudesse ser acelerado. Mas onde é que está a falha de tudo isso? A falha de tudo isso está na impressão de dólar sem lastro. O dólar virou uma moeda que é simplesmente um papel pintado. E eu vinha falando, se existe inflação dentro dos Estados Unidos, é porque a confiança na moeda interna caiu. É uma coisa básica, eu não sou economista, mas qualquer economista do primeiro semestre do curso de economia sabe disso. Se não há confiança na moeda, existe a inflação. E aí perguntava, e por que o dólar está valorizando tanto lá fora? Porque os países estrangeiros que investiram no dólar, ou então as economias que têm o dólar como seu lastro, eles precisam valorizar o dólar para que eles não percam valor. Só que isso aumenta a chamada bola de neve. E agora o que está acontecendo? Estamos vendo essa bola de neve completamente exposta, e isso pode ser uma avalanche. Para que você tenha uma ideia, apenas o Banco do Vale do Silício, que é o 16º banco, ou seja, um banco considerado pequeno, ele representa 53% do valor de todos os bancos da crise de 2008. Então, imagine o volume de dinheiro, caso essa bolsa venha a explodir, que estará expondo essa fábrica de dinheiro sem lastro econômico, agravada, inclusive agora, essa crise, pela troca do dólar por yuan, por rublos e outras moedas, na aquisição de um commodity que movimenta a indústria mundial, que é o petróleo. Então, com a queda do petrodólar, o único lastro psicológico, vamos chamar assim, do dólar, ele acaba ruindo, e crises como essa são apenas embriões. Eu acredito que a situação será extremamente agravada, porque com o aumento da taxa de juros dos Estados Unidos da América pelo Fed,
a inflação não está sendo controlada e, ao mesmo tempo, vai haver quebradeira do setor imobiliário e uma estagflação, que é inflação com baixo consumo. É esse o cenário trágico que vai contaminar, infelizmente, todos os países que estejam vinculados ao dólar. Pois bem, vamos continuar a acompanhar este assunto com particularidade. Wellington, muito obrigado pela presença e pelas contribuições. Até a próxima ocasião. Eu que agradeço pela oportunidade, desejo uma boa noite, continuação de bom trabalho a você e uma boa noite para o nosso público. Muito obrigado.